Oi, espero que vocês estejam bem e a gente vai continuar aqui com a nossa matéria, né, de oncologia. A gente vai falar hoje sobre os tratamentos relacionados, né, ao tratamento oncológico em si. Então a gente vai falar de cirurgia, de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. E aí vamos dar início, né, gente? Então, o primeiro que eu vou abordar com vocês é a cirurgia. Então, a cirurgia como tratamento. Como que funciona, né, a cirurgia como um tratamento? Ela vai fazer o quê? Ela vai retirar o tumor através de o quê? De uma incisão cirúrgica, de um processo cirúrgico, né, de uma abertura. Então, vai retirar um tecido, vai retirar um órgão que está afetado, que está com células, né, com tumor, com células cancerosas, que sofreram mutação, que tem alguma alteração na sua forma, no seu funcionamento, no seu equilíbrio, né, na sua homeostasia. Então, a cirurgia vai fazer o quê? Retirar o tumor através de um processo cirúrgico, através de uma incisão cirúrgica. Ou seja, pela retirada de um órgão, ou a retirada de um tecido, acometido por células que sofreram mutações, acometidos por um tumor, tá? Quando o câncer está na fase de início, né, inicial, ele pode ser controlado ou até mesmo curado totalmente através do procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia, ela pode, dependendo do estágio que esse tratamento cirúrgico for aplicado, ela pode ser o tratamento único, inclusive, e definitivo. Então, trazer a cura realmente daquela patologia, tá? Retirando o órgão, enfim. Então, desde que seja no momento inicial e primário daquele tumor, daquele câncer, sim, ela pode ser um tratamento único e eficaz e efetivo, quer dizer, trazendo a cura, ou ela pode ser conjugado, gente, até a gente vai trabalha-se com a cirurgia, então faz a incisão, o ato cirúrgico, retira, mas eles falam que dentro do tratamento é como se fosse uma margem de risco. Então, para cobrir todas as margens de risco, trata-se também com químio, com rádio, porque não tem-se como ter aquela classificação correta, lembra que a gente falou sobre o estadiamento? E aí tem até o estadiamento patológico, que às vezes a gente só consegue detectá-lo através da cirurgia. Então, em algumas situações, tem necessidade dessa associação de quimioterapia e radioterapia para poder fazer o tratamento completo e promover ali a cura ou o controle, tá, do câncer. E aí, com tudo isso, melhorando, claro, né, a condição de vida do paciente, a qualidade de vida, se caso não puder ter a cura, mas pelo menos ali aumenta a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. Quais são as finalidades cirúrgicas? Então, com esse tratamento cirúrgico, o que a gente pode alcançar? Então, a cirurgia, ela pode ter uma finalidade diagnóstica, ou seja, a gente já até comentou sobre isso. Ela vai ser realizada a fim de pegar uma amostra de tecido, um pedaço do órgão, de células, para fazer o quê? Uma análise mais detalhada, um exame, possivelmente um histopatológico, para identificar ali e classificar melhor o tumor. Então, faz-se uma biópsia, né? Nessa cirurgia diagnóstica, então se colhe o material para realizar uma biópsia. Tem a cirurgia também como tratamento primário, que seria o quê? Remover todo o tumor, o máximo possível dele, tá? E todo o tecido aí tem também uma margem de segurança quando se faz isso. Então, suponhamos que o tumor tenha, sei lá, um diâmetro, sei lá, de 3 centímetros, tá? Isso aqui. Aí eu vou, na hora de retirar, a gente retira a borda maior aqui, tá? De mais 1, 2 centímetros, tá? Tecido em volta também é retirado com uma margem de segurança. Também é retirado linfonodos, então, suponhamos que seja câncer de mama. Provavelmente, essa cirurgia vai ser como um tratamento primário, pode ser que seja necessário retirar até linfonodos regionais. Então, linfonodos regionais seria aqui, né? Na axila, tá? E
Então, a cirurgia como tratamento primário é isso. A gente remove o tumor, não necessariamente consegue se remover tudo, mas o máximo que se consegue remover, e também é com aquela margem de segurança, envolvendo aqueles tecidos adjacentes, envolvidos aquele tecido em volta do tumor, com uma margenzinha a mais do tumor, tá? E em alguns casos, inclusive, até os linfonodos. Cirurgia profilática, a gente viu muito isso na mídia aí um tempo atrás, que consiste em remover alguns tecidos, né, ou algum órgão que tem um risco grande de desenvolver câncer. Por exemplo, a Angelina Jolie, a gente viu que ela fez uma série de exames e viu-se que ela tinha um risco enorme de desenvolver, por exemplo, câncer do colo do útero. Ela fez o quê? Fez uma esterectomia, né? De mama fez o quê? Uma mastectomia. Então, ela fez uma cirurgia profilática. Não é para qualquer um, né, gente? Então, é menos comum, mas tem essa finalidade cirúrgica. Tem a paliativa, que é naqueles casos que a cirurgia não vai conseguir realizar a cura, talvez não consiga realizar nem o controle da doença, mas consiga trazer um pouco de sobrevida e qualidade de vida para o paciente, trazer um conforto para o paciente. Então, vamos dizer que o paciente está com CA de intestino, com uma obstrução. Então, provavelmente pode ser que essa cirurgia paliativa consiga desobstruir pelo menos uma parte do intestino, ou faça uma colostomia com essa cirurgia paliativa. Então, o paciente passa a eliminar as fezes, né, pela bolsa de colostomia. Então, traz um conforto para o paciente, porque ele não vai sentir aquelas dores, né? Então, em alguns casos, essa cirurgia paliativa tem essa finalidade de trazer um conforto maior para o paciente, né? Não traz a cura, gente, mas pode promover uma melhora na qualidade de vida, naquele tempo ainda de vida que o paciente tem. Cirurgia reconstrutora, essa geralmente vem depois daquela cirurgia profilática ou aquela cirurgia curativa, que a gente vai falar agora, tá? Porque a profilática, pensa, né? Foi feita uma mastectomia, tá? Tudo bem que tem mulheres que podem não ligar e ficar sem a mama, mas a reconstrutora vai fazer o quê? Vai colocar silicone, vai reconstituir a mama, né? Para ter um efeito o quê? De visualmente mesmo falando, cosmético assim, sabe? Mais desejável, tá bom? Em relação a essa cirurgia reconstrutora, ela pode também suceder não somente uma cirurgia profilática, pode suceder essa cirurgia que a gente vai falar embaixo, a curativa, que sim, vai remover também totalmente o tumor. Essa já se consegue remover totalmente o tumor, porque a detecção dela é precoce, tá? E aí não tem necessidade nessa cirurgia curativa, uma vez que o tumor estava precoce, sem grandes infiltrações, sem infiltração nenhuma, ali como se fosse in situ, lembra que a gente falou? Sem nenhuma infiltração, com a proliferação das células ainda de forma organizada. Então, quer dizer, consegue se extrair todo o tumor, sem ter como uma visualização bem clara digamos assim, das margens dele. Então, consegue-se ter um prognóstico muito bom, porque vai trazer praticamente mesmo a cura daquela patologia, né, desse câncer. E nesses casos, essa cirurgia não tem necessidade nem de fazer nenhum outro tratamento associado, como quimioterapia e radioterapia. E aí lembra que a gente falou também a semana passada, né, na aula anterior, que a cirurgia oncológica, ela pode ser usada, além de ser diagnóstica, né, exploratória, ela pode ser sim para avaliar a extensão da doença. Lembra que a gente falou, eu vou repetir, sobre o estadiamento patológico? Então, muitas das vezes, a gente só consegue avaliar a extensão da doença quando se faz o procedimento em uma incisão cirúrgica. Aí a gente vai entrar no tratamento da quimioterapia. O que consiste a quimioterapia? O que é a quimioterapia? Né? É uma terapia que consiste em quê? Então, é um tratamento medicamentoso em que o paciente vai ser submetido, né, vai ser administrado no paciente drogas que vão atuar
combatendo o câncer, tá? O que essas drogas vão fazer? Elas vão lá naquelas células aonde tem aquela mutação, aquelas células que estão totalmente diferentes das outras, lembra que a gente conversou sobre isso? E ela vai estar atuando lá, na formação daquela célula, evitando que aquela célula se multiplique e destruindo aquelas células que já estão, que sofreram diferenciação, portanto não são células mais do nosso corpo, são células cancerosas, né, células tumorais. E aí, o que eles fazem, que essa medicação faz, né, os quimioterápicos? Vão lá agir nessas células que sofreram diferenciação e causar a morte dessas células, né? E aquelas que estão um pouco danificadas, eles tentam controlar para que elas não se diferenciem também, trazendo e gerando novos tumores em outros lugares, tá? Impedindo que essas células danificadas invadam também outros tecidos ou órgãos. E aí, como que a gente pode administrar os quimioterápicos, gente? Claro, existem quimioterápicos via oral, então o paciente vai tomar comprimido, cápsula ou líquido, tá? E pode ser feito, então, realizado em casa, dependendo do tipo de tratamento e do tipo de quimioterapia que vai ser utilizada. Geralmente as de via oral são menos agressivas, tá? Aí a gente tem a que é administrada endovenosa, que aí tem que pegar uma punção, um acesso venoso ou um catéter, tá? Que vai ter que ficar para que ser aplicado. Geralmente, são óbvio, né? São endovenosas, são em forma de injeções ou diluídas em soro. A maioria é diluída em soro, porque são medicações agressivas, são medicações que têm um nível alto de irritabilidade, tá? De causar irritação, a gente vai ver daqui a pouco. As intramusculares vai, no caso de quimioterápico, ser sim administrado mais no soro, tá? Não intramuscular. Subcutâneo pode ser introduzido no tecido adiposo, como uma insulina, uma injeção de insulina em algumas situações, tá? E a intratecal, peraí, gente, que eu embolo nessa palavra, tá? Intratecal, ela é realizada aqui, ó, tá? A via de administração é no mesmo local que a gente retira, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, aqui, que é tudo preto, mas é aqui, na região epidural, que é o mesmo lugar que é realizada a coleta de material, né, do líquor da medula. E geralmente essa via de administração intratecal, ela é utilizada em câncer como leucemia, para administrar medicamento diretamente, esse quimioterápico diretamente lá sem nenhuma barreira, tá? Diretamente lá na medula. Então, olha só a quimioterapia, para vocês entenderem, né? O quimioterápico vai agir assim, ó. A célula tá saudável, célula diferenciada, teve um crescimento uniforme. Aqui já teve uma célula que o crescimento foi completamente descontrolado, a célula se danificou, aí o quimioterápico vem, age nessas células, elas morrem e as células saudáveis permanecem. Então, o quimioterápico, ele vai agir, ele tem, gente, como que se fosse, vamos pensar assim, ó. Tá vendo a caneta aqui? Ela tem esse encaixe, ó, tá vendo? Vamos dizer que a célula cancerígena é essa parte aqui da caneta, tá vendo, ó? Isso aqui fosse a estrutura do medicamento, digamos assim, o quimioterápico. Ele é administrado na nossa corrente sanguínea, ele vem, e aí ele vai de encontro à célula que está totalmente, né, que sofreu diferenciação totalmente diferente. Mas ele tem, como se fosse a célula na superfície dela, ela tem marcadores. E esses marcadores são tipo essas impressõezinhas que ficam na estrutura celular, né, em volta da membrana. E o quimioterápico tem, de acordo, claro, que vai ser passado de acordo com o tipo, por isso a gente tem que classificar, fazer exames, etc., para o tratamento ser o mais eficaz possível. Então, o quimioterápico aqui, ó, passeou na corrente sanguínea, chega aqui,
Se ele encontrar uma célula aqui, ó, que é normal, nossa, ele vai tentar agir, ó, vai conseguir agir? Vai encaixar aqui para agir, para destruir a célula? Não. Ele só vai encaixar, ó, na célula que tem a mesma característica que ele foi criado, tá? A mesma, aqui por fora, a mesma estrutura, a mesma... Eu usei o termo agora, eu já esqueci. Mas é como se fosse, gente, marcadores, isso. Então, ela tem marcadores e eu tenho como se fosse um encaixe para esses marcadores no quimioterápico. Então, o quimioterápico vem, se liga nesses marcadores, se encaixa e aí sim, ele vai e promove a destruição celular. Então, por isso a importância de traçar um planejamento eficaz. Por quê? Porque se eu tenho esse quimioterápico que consegue fazer esse encaixe, o sucesso do tratamento é bem maior, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, espero que tenha conseguido fazer me entender. Então, dentro da quimioterapia, a equipe de enfermagem, né, vai fazer assistência em duas maneiras, né? Ambulatorial, que a gente está vendo aqui, ó, que ele sai da sua casa, vai lá, recebe o tratamento e volta para casa. E pode ser também assistência o paciente internado, que o paciente fica hospitalizado durante o período do tratamento, tá? Acontece tanto de um jeito quanto de outro jeito, tá? E aí a gente entra mais ou menos nos efeitos colaterais da quimioterapia, que são muitos, gente, são muitos. Não é um tratamento fácil, dependendo do tipo de planejamento, do tipo do câncer, né, da neoplasia, a quimioterapia utilizada. Então, tem mais ou menos efeitos colaterais, mas são muitos, tá? Cada organismo reage de uma forma, sim. Existem pessoas que com o mesmo quimioterápico têm menos efeitos colaterais, outras mais efeitos colaterais, mas basicamente, olha só, eu vou ler rapidinho para vocês, ó. Fadiga, perda de cabelo, não são todos medicamentos, tá? Mas existem uma grande maioria que faz com que ocorra a perda de cabelo. Hematomas, então, às vezes fica-se com manchas arroxeadas, algumas pequenas hemorragias que têm que ser observadas, que podem se tornar grandes hemorragias. Então, podem aparecer processos infecciosos, tais como candidíase, herpes. Herpes não seria um processo infeccioso, mas seria uma queda de imunidade que pode causar um aparecimento de algumas patologias virais, assim, de queda de imunidade. Mas podem aparecer alguns processos infecciosos, anemia, náusea, vômitos, pode ocorrer inclusive no momento da administração, perda de apetite, diarreia ou o oposto, né, constipação. Pode surgir também feridas, né, gente, inflamações na boca. Por quê, gente? As mucosas do corpo sofrem. Porque em alguns momentos, igual a mucosa vaginal, por exemplo, na hora de eliminar a urina, a gente elimina alguns traços do quimioterápico na urina. E ele é tão corrosivo, assim, ele é tão irritante que ele irrita a mucosa vaginal. Por vezes ocorre infecção na mucosa da vagina por conta de ferir, por conta da passagem do resquício do quimioterápico pela urina, de tão irritante que são alguns quimioterápicos, tá? Então, a mesma coisa na boca. Pode surgir alguns que são tomados via oral, tá? Podem surgir problemas de deglutição, porque causa algumas reações alérgicas, tá? Pode trazer alguns probleminhas musculares, tá? Dormência, formigamento, pele, unha, ficar fraca, quebradiça, tá? Ficar um pouco com a pele um pouco mais amarelada, ter uma alteração de cor da pele. Pode sobrecarregar rins, então pode ter alguns comprometimentos renais, tá? Alterações de humor, alterações até mesmo na libido, tá, gente? Então, é um tratamento bem agressivo, que tem sim esse tantão de efeitos colaterais. Imagina que uma pessoa pode ter vários desses ao mesmo tempo, então é bem difícil. Daí
A nossa preocupação enquanto profissionais da enfermagem, e eu falei com vocês isso lá no início, que esses pacientes, assim como os velhinhos, né, os nossos idosos que a gente comentou já, que necessitam sim de um olhar bem diferenciado da nossa parte. Não que os outros pacientes não precisam, todos precisam, mas acho que a gente, com o decorrer da matéria, vocês observam que é uma situação bem delicada que esse paciente passa, né? É como se ele recebesse, quando ele tem um diagnóstico ali, ou quando ele está fazendo todo o processo da procura diagnóstica para saber de fato o que tem, é como se ele estivesse recebendo uma sentença de morte. É difícil para o paciente psicologicamente lidar, e quando ele começa de fato o tratamento, ainda tem esse enorme, né? Essa gama enorme aí de efeitos colaterais que sim, são bem chatos. Então, os familiares, pessoas próximas que lidam com pacientes, sabem como que é o dia a dia, e a gente, enquanto profissional, o tempo que a gente passa com eles, a gente tem que ter o maior amor do mundo, o maior carinho e atenção de estar fazendo o melhor possível para aquele paciente. Então, o papel da enfermagem enquanto tratar desse paciente é que a gente tem que ter todo momento o cuidado redobrado para fazer inúmeras checagens e ter vários cuidados com esse paciente, tá? Por quê? Porque a gente viu que o tratamento é um tratamento muito sério, é um tratamento que, uma vez sendo feito alguma administração equivocada e errada, pode causar danos seríssimos ao paciente, pode ter causado até a morte do paciente, tá, gente? Então, a gente tem que estar o quê? Checando o tempo todo. Então, identificação, prontuário, identificação de pulseira, rever, conferir a história do paciente, pesquisar e ver se ele já teve algum processo alérgico, algum outro quimioterápico, se ele já vem de um outro tratamento, ou se está tendo uma troca de medicação. Então, procurar ver isso. Dar uma olhadinha, né, nos exames laboratoriais, ver alguns parâmetros, porque sempre tem lá, quando se trabalha nesses setores, alguns marcadores específicos que, se tiverem alterados, não pode administrar o quimioterápico, tá? Tem que ver, sempre verificar peso, altura, porque vai dependendo do peso, da altura do paciente, né? Tem que ser recalculada a dosagem, porque às vezes o paciente, no decorrer do tratamento, perde peso, ou ganha, mas a maior parte perde peso, ou ganha inchaço. Então tem que ser feita essa recálculo, tá, da dosagem. Então tem sempre que a gente tem sempre que estar com todo o material necessário próximo, reunido, para a gente fazer uma punção venosa, um acesso venoso de qualidade. Então, para se trabalhar num setor que vai fazer, né, essa aplicação de quimioterápico, a gente tem que estar bem treinadinho para esse acesso venoso ser de qualidade, tá, sabe? Tá direitinho. Então, tem que observar se essa punção não está, no momento que está passando a medicação, não está trazendo nenhum desconforto, porque existem desconfortos naturais das medicações, tá? E que pode trazer placas avermelhadas, pode deixar a pele com alguns eritemas, tá? Com alguma urticáriazinha, né? Uma coceira. Mas existem reações que são anormais, então tem que ficar atento a isso. Então, qualquer coisa que o paciente sentir durante a aplicação da medicação do quimioterápico também tem que solicitar, tem que ficar observando se o paciente está mudando, se está com uma postura diferente, tá? Tem que observar, em alguns casos tem que realizar o acesso venoso antes e após a administração do quimioterápico, tem sempre que fazer a lavagem do acesso venoso, tá? Orientar o paciente, lembra que eu falei com vocês que a gente elimina na urina, né, o quimioterápico? Então, orientar também, sempre que o paciente vá ao banheiro, né, logo após, sempre fechar a tampinha da descarga. Então, fazer esse tipo de orientação para o paciente, explicar as possíveis complicações no sentido de efeitos colaterais também, tá sempre em comunicação aí com o paciente. E aí, só para vocês terem noção, gente, olha só, as medicações, os quimioterápicos, eles podem trazer complicações na administração. Porque existem drogas irritantes, olha só, tá vendo? Vocês conseguem visualizar?
o tanto que ela irrita a mucosa, olha só. E existem drogas vesicantes, essas podem causar até necrose tecidual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se há um extravasamento, se essas drogas na punção, né, no acesso correto, em alguns momentos, pouco de extravasamento que pode haver, pode ocorrer isso aqui, e pode ocorrer isso aqui também, olha só. Tá vendo aqui? Foi o extravasamento de um quimioterápico, a doxorubicina, que olha só o que ocasionou no paciente. Necrose, teve que inclusive ser feita uma cirurgia para correção, porque causou necrose tecidual, porque teve um extravasamento. O que foi o extravasamento? A doxorubicina foi a punção, né, extravasou a veia e caiu no tecido, não dentro do vaso sanguíneo. E aí olha o que fez, né, quando essa medicação caiu no tecido. Esse quimioterápico é usado em câncer de pulmão, de mama, de colo do útero. E aí, quais os cuidados, então, a gente tem que ter com o paciente? Pensar sempre nisso, ó. Ter cuidado com a punção, ser de qualidade. Cuidar para não ter esse extravasamento, que pode comprometer, pode trazer aquele dano que a gente falou ali. Tá sempre orientando o paciente, dar sempre um apoio emocional para ele. A família também tem sempre que ficar verificando sinais vitais, tá? Temperatura, pulsação, tá? Frequência respiratória, observar se não tem sinais nenhum de infecção, observar a temperatura, também observar a questão de sangramentos e possíveis hemorragias ou não, questão do peso, tá sempre observando isso também, e a integridade das mucosas. Então é isso, já volto com uma próxima aula.